Estamos começando mais um Papo de Perito e dessa vez é uma série especial com 5 conversas com os vencedores do último desafio de nomeações. Para quem não sabe, o desafio de nomeações é um acompanhamento que a gente realiza na formação Perito 5K para que os alunos possam ter a maior quantidade de nomeações no mais curto espaço de tempo, no menor espaço de tempo. E o Leonardo, que é quem vai conversar com a gente hoje, conseguiu um número bem expressivo de nomeações e veio aqui para contar essa trajetória inicial na perícia. Aproveito, se você é contador, administrador, ainda não segue nosso canal aqui no YouTube, já clica aqui em inscrever-se, já também curte aqui, aperta no joinha para curtir esse vídeo, que isso ajuda a gente a alcançar cada vez mais pessoas. Combinado, gente? E eu já vou trazer aqui para conversar com vocês o Leonardo. E aí, Léo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, Eduardo? Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Queria começar te agradecendo, tá? Pela disponibilidade em estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado por isso. Também já começo te parabenizando pelos seus resultados na perícia e peço para você se apresentar, para o pessoal poder te conhecer um pouquinho mais. Então, vamos lá. Meu nome é Leonardo, eu moro em Belo Horizonte, sou formado em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Administração Financeira e Plano de Estratégia Tributária. E, na verdade, eu ingressei nesse mercado de perícia em 2019. Na época, eu trabalhava em uma grande empresa na área de controladoria e quis ter essa experiência. Na verdade, foi uma aventura, né? Minha primeira nomeação, processos eram físicos, né? Em papel, não são como hoje, que facilitou bastante. Mas, enfim, era um papel. Eu decidi que, simplesmente por ter muito conhecimento contábil e ser formado e ter o CRC ativo, eu poderia me aventurar para a perícia. E eu descobri que não era bem assim, né? Depois que eu tive a minha primeira nomeação, eu vi que não era bem assim. Mas, de uma certa forma, isso foi bom. Eu fui buscar conhecimento. Essa minha nomeação, essa minha perícia, já entreguei todas as minhas obrigações, os laudos, já respondi, já fiz os esclarecimentos, etc. Estou ainda aguardando o meu pagamento de honorário, né? E depois disso, em 2019, que é onde eu vi que não era tão fácil assim como eu imaginava, eu dei um tempo nessa questão de perícias, continuei trabalhando nessa empresa lá, controller. Enfim, e depois, agora, somente em 2022, eu pensei novamente em voltar para a perícia. E comecei a fazer algumas buscas pela internet. Para minha grata surpresa, eu encontrei aí no site o Papo de Perito. Foi fazendo buscas na internet, no YouTube. Comecei a assistir alguns vídeos seus, alguns vídeos do Fernando. Isso me motivou muito a voltar para a perícia. Adquiri o curso, assisti todos os vídeos, participei das aulas ao vivo, me inscrevi no desafio de nomeações e felizmente fui bem classificado, como você disse aí no início da gravação, e foi um novo início para mim nas perícias, né? Então, assistindo aos vídeos lá das aulas, eu me senti bem mais seguro, bem mais confortável para voltar a esse mercado. E, para minha grata surpresa, nesse período todo que eu voltei e me inscrevi, não só aqui no Tribunal de Minas Gerais, de onde eu moro, aqui em Belo Horizonte, mas inscrevi em outros 3 ou 4 tribunais, e graças a Deus eu tive pelo menos uma nomeação em cada um desses tribunais. Hoje, dia 27/12, já estamos aí no período de recesso forense, né? Mas eu já tive ao todo 14 nomeações.
Se não me engano... Esse número aí, desde a nossa última conversa. Sim, se não me engano, eu dobrei o número após o final lá das inscrições. Então, algumas gratuitas, claro, outras não, né? Então, foi, assim, para mim, muito importante esse retorno, e principalmente com o acesso às informações disponibilizadas pelo Perito 5K, na verdade, né? O curso de vocês lá no Perito 5K. Me ajudou bastante. Hoje eu estou num patamar muito diferente de quando eu comecei em 2019. Eu me sinto bem mais seguro de participar de qualquer nomeação, claro, das que eu tenho conhecimento na área contábil e financeira, né? Já recusei algumas por não ter, acredito, não ter expertise, né? Como o que é normal acontecer também. Exato. Tive uma nomeação previdenciária, entrei lá no processo, li todo o processo e eu não me senti confortável de aceitar a perícia por tratar de um assunto que eu não domino. Mas, isso enfim, faz parte, inclusive, da maturidade do profissional, saber que não domina aquele assunto e não vai ser irresponsável, não vou aceitar essa perícia porque não tenho conhecimento técnico para tal. Isso faz parte da maturidade do profissional também. Exatamente. Era você uma revisão falou uma lá. coisa muito interessante, Léo. Você é controller, ou seja, você é um profissional extremamente capacitado, com bastante conhecimento na área contábil. Ninguém ocupa a função de controller sem ter muito conhecimento na área contábil. E você começou em 2019, já com muito conhecimento, mas naquela época você disse que não se sentia preparado. Por que você acha que, mesmo com muito conhecimento na área contábil, controladoria, conhecimento prático, você não estava pronto para a perícia? Eduardo, eu creio que me faltava essa questão relacionamento perito-tribunal. Eu lia os processos. Esse primeiro processo foi uma revisional de expurgos inflacionários, né? Do plano, se não me engano, do plano Verão ou plano Bresser, de 89 ou 90. Eu vivi essa época, já comecei a minha carreira profissional, já tinha algum contato com isso, já vivi essa época aí de plano Bresser, plano Verão, etc. E assim, eu tinha conhecimento, eu sabia o que fazer, né, para chegar naqueles cálculos, nas planilhas, mas eu não sabia como mostrar esse trabalho. Eu não dominava a técnica, metodologia pericial, né? Desenvolver um laudo, de montar uma proposta, de fazer petições, de fazer diligenciamentos. E justamente no Perito 5K, eu adquiri essa parte que me faltava. Eu tinha o conhecimento da matéria, mas eu não tinha o conhecimento de como ser um perito. Então, isso... Entendi. Você sabia fazer o cálculo, mas você não sabia, por exemplo, como se comunicar com o tribunal, como peticionar, não tinha conhecimento do Código de Processo Civil, questão de prazos, etc. E essa parte a gente conseguiu te ajudar. Tinha um mínimo conhecimento aí de CPC, 2015, né, o novo Código PC, eu conhecia muito pouco sobre as orientações normativas lá do próprio CFC, de como redigir um laudo, de como fazer contato com as varas, como me dirigir aos juízes, como me dirigir às partes. Depois que eu já iniciei nessa aventura, nessa primeira nomeação, que eu vi, eu ter somente conhecimento contábil é pouco. Então, eu, na época, parei, e agora, 2022, que eu voltei através do Perito 5K, isso, eu te digo, hoje mudou completamente a minha vida de perito. Hoje eu não tenho mais medo, claro, pode ser que eu ainda cometa alguns erros pequenos, que não vão atrapalhar em nada, mas hoje eu não tenho medo de aceitar nenhuma nomeação, seja ela gratuita ou não tenho nenhum medo nessa questão de relacionamento perito-tribunais, né? Já tenho a bagagem profissional, como você disse, e adquiri agora esse conhecimento na parte técnica da perícia, vamos dizer assim. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque a gente trabalha para o sucesso do aluno, né? Então não adianta nada a gente vender o curso e o aluno não ter sucesso. Então, quando a gente vê um aluno com sucesso, assim, a gente fica, pô, legal,
Pelo menos a gente ajudou um pouquinho, a gente está no caminho certo para ajudar cada vez mais pessoas. Exato. Lógico que o mérito é 100% do aluno, né? O mérito é 100%, 110% do aluno. Porque se o aluno não fizer o caminho, não adianta nada a gente disponibilizar um bom material, mas a gente fica feliz de ter ajudado um pouquinho aí nessa sua trajetória. Foi muito bom, as aulas do Fernando também são muito bem explicadas. É fera demais. Como agora eu retirei um pouco do mercado aí, estou me dedicando quase que exclusivamente à perícia. Há um ponto também que eu deixei de citar. Eu tive essas 14 nomeações e, através de um advogado da parte autora em uma das minhas nomeações, ele, claro, achou meu telefone, meus dados lá na proposta, entrou em contato comigo para me passar para um outro processo como assistente técnico. Né? Maravilha, hein? Muito bom. Aliás, eu peço desculpa, a gente faria essa reunião no dia 23, não pudemos fazer justamente porque ele me chamou no escritório para conversar e fez lá toda a questão lá, era de uma petição inicial lá, passamos todos juntos os pontos, principalmente os quesitos que ele ia fazer lá, era contra um banco, né? E até o fato de eu ter participado dessas outras 14 nomeações e de assuntos muito similares, me deu condição, na assistência técnica, ajudar esse advogado a fazer as perguntas que ele precisava lá nos quesitos para o réu. Então, fiquei muito feliz com isso também. Para minha surpresa, eu recebi esse contato de um advogado que eu não conheço, nunca tinha visto, conheci agora, começamos a fazer, inclusive, uma parceria, e parece que deu certo. Né? Então, no dia 23 agora, encerrei essa assistência, e graças também até a esse conteúdo aí que eu adquiri no período 5K, eu tive condição de fazer isso. Claro, aliado ao meu conhecimento contábil, técnico, etc. E outra coisa, eu não fiquei parado. Eu sempre assisti às aulas, as aulas gravadas lá no curso, né? E, em cima disso, eu procurava ainda outras informações. Eu refazia as planilhas que o Fernando colocava, eu apagava tudo que estava no Excel, que ele colocava no modelo, começava do zero e chegava nos mesmos valores que ele chegava sem fazer nenhum tipo de cola, vamos dizer assim. Então, e esse é o ideal, né? Porque muita gente procura a planilha pronta, eu quero uma planilha pronta. Gente, planilha, não existe isso de planilha que você só vai mudar um valor e aparecer tudo pronto. Cada perícia é uma perícia diferente, cada uma tem sua peculiaridade. O bom é você dominar e montar sua própria planilha, né? O que não é tão difícil assim depois que você aprende. É bem simples, inclusive. O Excel é uma ferramenta perfeita, né? Então, assim, você tem que dominar e fazer acontecer. Então, assim, claro, para mim, o fator preponderante nesse tempo que eu estou aí, que já conhecia o período 5K, foi como eu fiquei motivado a voltar. Claro que eu aproveitei ao máximo as aulas, todo o conteúdo, mas eu fui atrás. Seguindo até eu não me lembro se está no material do período 5K ou foi um vídeo seu que eu vi no YouTube de como conseguir ou como aumentar o número de nomeações. Então, tá no YouTube e está no curso. Está no YouTube, foi, né? Mas eu acho que eu vi isso antes de me inscrever no 5K, eu tinha visto esse seu vídeo. Então, depois do 5K, eu montei o meu currículo, fiz o meu cartão, fui aqui em Belo Horizonte, no Tribunal de Justiça, se eu não me engano, são 36 horas. Eu devo já ter ido numas 18 a 20, aí eu já fui. Depois, as outras, eu não havia conseguido o contato lá com o responsável, mas pelo menos dessas 20, eu fui e já tive aí, das 20, umas 6 nomeações. Né? Então, me apresentei. O que já é muito trabalho, né? Você que é perito, já sabe que 6 nomeações já dá um bom trabalho, né? Exatamente, sim. E assim, conversei lá com o responsável lá pela vara, inclusive ele me agradeceu, porque nem todos os peritos vão lá pessoalmente se apresentar. Me coloquei à disposição, inclusive, para a justiça gratuita. Conversamos um pouco, adentramos um pouco aí na situação,
como facilitou a virtualização dos processos. Entramos um pouco na questão que talvez fosse momento, a partir talvez do próximo ano, revisar a questão de prazos, já que tudo é virtualizado. Então, ele concorda, etc. Então, fizemos alguns deles, claro, né? Fizemos um contato próximo de uma vara só lá, se não me engano, foi a 20ª, já tive umas 6 nomeações. Você sentiu que existe uma carência de peritos? Senti principalmente nessa área, na nossa área contábil financeira. É algo que a gente fala, às vezes as pessoas duvidam, porque, nossa, 2023 quase, uma carência de profissionais em uma área profissional é algo raro de existir. Ainda mais na área contábil, que existem 500 mil contabilistas no país. Mas na perícia realmente tem uma carência de profissionais. De uma forma geral, de todas as áreas, né? Não só de bons profissionais, então, de todas as áreas. Exato. E ele me agradeceu, assim, ficou surpreso, me recebeu super bem, esse responsável lá por essa vara que eu visitei. Ficamos lá pelo menos uns 30 minutos, eu acho, conversando. Me recebeu super bem, guardou meu currículo e, sei lá, 3, 4 dias depois eu já tinha recebido a primeira nomeação dessa vara. Então, você está seguindo assim, o que eu considero o caminho assim, certinho de perito, né? Porque você começou com perícia judicial, ganhou uma experiência, já teve aí 14 nomeações, já entregou alguns laudos. A partir do seu bom trabalho como perito judicial, que é uma coisa que a gente fala lá dentro do curso, né? Olha, você vai fazer um bom trabalho, o advogado vai anotar seu número, quando precisar, vai te ligar para te contratar. Aconteceu exatamente isso com você. E aí você está começando agora também na assistência técnica, e como você já tem experiência como perito judicial, já te propicia ajudar, por exemplo, na formulação de quesitos, que sem experiência você não ia conseguir ajudar na formulação de quesitos. Não. Nós, até voltando nesse caso novamente, esse processo, nós lemos, não é um processo grande, nós lemos lá todo o processo juntos, claro, a parte jurídica, conhecimento dele. Depois, quando ele entrou lá nas questões, ele perguntava assim, olha, faz sentido perguntar isso? Não faz? Então, assim, fomos quesito a quesito, tentando solucionar o máximo possível de dúvidas, ou colocar mais dúvidas, né, para o juízo, né, de forma a ter a melhor decisão possível, né? Então, para mim foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Espero que aconteçam novos contatos, inclusive com esse mesmo advogado lá. Não, com certeza vai acontecer. Vocês já fizeram uma parceria, agora vai começar a te mandar uma série de trabalhos, o que é muito bom, porque como você mesmo falou, você já fez aí, você foi nomeado 14 vezes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, já entregou alguns trabalhos. Só que, como perito do juízo, o recebimento, se for justiça gratuita, demora um pouco mais mesmo. Exato. Se for justiça não gratuita, até sai mais rápido, mas não é do dia para a noite, não é no mesmo exato momento. Agora, como assistente técnico, aí o acordo é direto entre vocês, para o fluxo de caixa ser excelente. Exatamente. Talvez não foi a última, mas deve ter sido, contando como nomeações, se contar a assistência técnica como uma nomeação, eu teria 15. Ela deve ter sido a 12ª. E eu já recebi os honorários. Exatamente. Né? Na assistência técnica você recebe muito rápido. É o acordo que você faz com o advogado, com a parte, aí você recebe. Então, é muito bom por isso. Às vezes, é até comum você receber menos do que como perito do juízo. Aqui no Rio, pelo menos, a gente recebe menos do que como perito do juízo. Só que recebe mais rápido. Então, é uma grande vantagem. E aí, até adentrando um pouco nisso, você falou que tinha, olha, eu me cadastrei em 4 tribunais e tive 14 nomeações. Foi o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mais quais tribunais? Eu estou até abrir aqui a planilha para ver. Olha, eu tive aqui Minas Gerais, me inscrevi no Tribunal de Justiça do Amapá, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então foram 5 no total que você se cadastrou. Eu só não tive nomeação, ainda do Tribunal de São Paulo. Tá, 4 já foi nomeado, 14 no total.
Dessas 14 nomeações, quantas eram de justiça gratuita e quantas de justiça não gratuita? Das 14, deve ter sido umas... Deve ter sido, não, deixa eu confirmar. Foram 6 gratuitas e 8 não gratuitas. Até para quem está assistindo a gente e ainda não sabe, né? Justiça gratuita você recebe, mas é apenas uma ajuda de custos que, na média nacional, fica em R$400. Alguns tribunais um pouco mais, outros um pouco menos. Então você recebe R$400. As não gratuitas, que são as boas, né? A gente diz assim, que a gente propõe honorários e aí tem chance de receber valores maiores. Então ficou 6 e 8. Né? Eu, até por questões de experiência, Eduardo, eu não tenho recusado nenhuma AJG. Né? Então, para mim é um investimento. Né? Eu quero aprender aquilo, para que no futuro eu possa aceitar perícias de justiça não gratuita. Mas eu preciso dessa experiência. Né? Então, até um contato com a própria vara. Né? Perfeito, exatamente isso. Além da experiência, é uma porta de entrada para a vara. Para a vara conhecer o seu trabalho e começar a te nomear em outras perícias. Sim, por exemplo, claro, eu não... Imagina, então, quantos quilômetros estamos aqui do Amapá, Paraná, Santa Catarina, é claro que eu não fui lá presencialmente, mas eu enviei e-mail, montei um e-mail aqui, consegui o e-mail das varas, que é uma coisa super simples, você faz uma busca aqui no Google, você consegue. Se você não conseguir através do Google, você liga, como eu fiz no Amapá, liguei lá, são poucas varas lá no Amapá, liguei, consegui e-mail da maioria delas, a que eu não consegui, eu entrei também aqui na internet, busquei, achei, enfim, tem que se movimentar também, né? Como aqui em Minas Gerais. A carência de peritos é tão grande que precisou de um perito de Minas Gerais entrar em contato com a vara no Amapá para conseguir nomeação. Sim, agora estou até me lembrando de um fato aqui, Eduardo, no próprio Tribunal de Justiça do Amapá, foi lá de Macapá, um assistente do juiz me ligou, achei estranho, um número lá, se não me engano, 081, entrando em contato, se identificou como assistente do juiz e viu que eu era cadastrado lá no banco de peritos do Amapá. Uhum. E perguntou que tipo de perícias que eu fazia e tal, se eu fazia também revisão de contratos. Eu esqueci o nome dele nesse momento, mas eu disse, olha, eu sou especializado na parte contábil financeira, de contratos, eu não tenho experiência, ainda não é meu ramo. Aí também ele me agradeceu, mas achei assim, surpresa também um assistente do juiz do Amapá me ligar aqui em Minas, né, para ver se eu poderia fazer uma perícia, talvez até uma nomeação de uma perícia para revisão de um contrato, né, na verdade era um contrato lá de compra e venda lá de uma propriedade, etc, lá no Amapá, mas enfim, não entrei em muito detalhe porque não é minha expertise, mas eu, aproveitando o contato dele, até gravei aqui, eu salvei o número dele, mas disse também que eu falei, eu não é a minha área, mas eu estou disponível caso você necessite aí de um perito para a área contábil, para a área financeira, até a área tributária, e tivemos esse contato também. Então, é sempre importante, né, você ser proativo nesse sentido, né? E até você fez isso aí, daqui a pouco está sendo uma nomeação para você, né, por causa desse contato. Sim. E você... Dessas 14 perícias, 6 são JZ, 8 não são. Você já finalizou quantas? Esse é um dos pontos também que você já abordou nas aulas, essa questão perícia versus advogados, né? Eu enviei minha proposta, tive lá, claro, a impugnação dos valores, como sempre, em todas, acho que sem exceção, acho que talvez uma delas só, que depois eu fiquei pensando, poxa, será que meu honorário foi baixo? Porque ninguém falou nada, as duas partes aceitaram, estranho, mas vamos lá. O juiz já, inclusive, homologou, infelizmente, entramos agora no recesso, a última movimentação dessa que eu estou citando como exemplo, foi no dia 14 de dezembro, que foi justamente as partes... eu comuniquei o início do trabalho
e as partes deram ciência. Então, agora só voltamos em janeiro, né, depois do recesso. Mas, enfim, as que não foram gratuitas, se não todas, a maioria foram impugnadas. E algumas eu concedi algum desconto para falar que não sou inflexível, outras eu mantive o valor por achar que estava um valor razoável, e estou aguardando aí o despacho do juiz. Espero que homologue lá meus honorários. Né? A JG, aqui em Minas, o valor é de R$ 529,65, né? 2 delas eu já comecei, já estou, inclusive, desenvolvendo agora, assim que retornar desse acesso, do recesso forense, vou guardar um prazo, mas já vou enviar meu laudo. Das 14 aí, talvez aí umas 6 aí ainda estão com um movimento ainda um pouco parado, né? Com andamento ainda. Exato. Mas vem cá, eu quero conseguir te entregar um segundo presente. Mas para isso, preciso saber de uma coisa. Você estima, com o que já foi aprovado, deferido de honorários e com o que ainda está em discussão, você estima que nessas perícias, nas 14, você tem a receber quanto, mais ou menos? Olha, excluindo a assistência técnica, porque, para minha surpresa, o valor de honorário que eu cobrei, olha, eu vou colocar um valor talvez alto para eu ter uma manobra aí, dou um desconto lá de uns 10%, 15%. A única coisa que o advogado pediu, se ele poderia pagar de 2 vezes, uma no início do trabalho e depois que eu terminasse. Eu iniciei o trabalho no dia, recebi um adiantamento de 50% no início e 15 dias depois, quando eu terminei o trabalho, recebi os outros 50%. Então, em 15 dias eu recebi tudo. Bom, e para minha surpresa, aceitaram o honorário sem nenhum problema. Então, esse eu recebi. Somando aí com os que eu tenho aí para receber, talvez tirando aí uns 5%, algum desconto ou outro aí nos meus honorários, está em torno de 50 mil essas 14, incluindo as gratuitas. Assistência técnica. Já incluindo então, assim, eu estou até aqui do meu lado, você já ganhou muito fácil, muito mais do que isso, né? Que eu estou te devendo um prêmio. Eu tenho que te cobrar esse. Então, eu estou te devendo aqui, você ficou em 4º lugar no desafio de nomeações da turma 5. Sim. Você teve 7 nomeações, só que entre o término do desafio e a nossa conversa já dobrou, já são 14. Então, eu já vou te enviar esses 4 livros de perícia aqui, que foi a premiação para o 4º lugar, né? São 4 livros de perícia contábil, financeira, trabalhista. Junto com inclusive, alguns deles não estão aí no mercado mais, né? Não estão. Eu procurei lá. Não, esses aqui todos estão sim. Esses todos estão. Então, esses 4 todos estão. Edição esgotada. Não, pode ter acabado uma edição. Ó. Talvez tenha acabado. Que provavelmente pode ter sido essa aqui. Porque essa aqui é um excelente livro. É da IOB que eu não consegui. Do Rio Moura. Professor Rio Moura. Isso aqui é excelente, maravilhoso. Melhores livros para esse Perfeito. E aí, junto, vou te dar a plaquinha também do Perito 5K, que é justamente simbolizando essa sua conquista, né? Que o mais importante é o dinheiro no bolso. Já tem 50 mil aí a receber, né? Já tem um recebido de assistência a receber com preto juízo. Mas isso aqui simboliza a sua conquista, a sua vitória, para você poder botar no seu escritório, lembrar da gente com carinho. Sim, como você disse, né? Eu paguei quantas vezes o investimento aí no 5K, né? Pagou bastante vezes, verdade. Eu parei para pensar agora, pagou bastante, umas 50 vezes quase. Mas é verdade. Em quantos meses? Pagou 50 vezes em? Cara, minha primeira nomeação já pagou aí umas 4 vezes aí o 5K. E você começou em julho, né? A gente está em dezembro, então assim, 5 meses. Exato. 50 mil em 5 meses. Tá bom pra caramba. Tá bom, hein? Não fosse talvez também de novo esse recesso, talvez o próprio mês de dezembro tivesse outras nomeações, né? Se não fosse separado. Mas janeiro vai voltar com força aí também. Sim. Dezembro começa. Janeiro recomeça tudo com força. E, Léo, você se cadastrou aí nesses 4 tribunais. Uma dúvida muito frequente, um medo que os contadores têm é o seguinte: você tem CNPC?
Eu tenho, Eduardo, mas foi na época, eu me cadastrei em 2019, fiz o exame em 2019, muito em função de rumores que a partir de 2020 os tribunais só iriam nomear quem tivesse NPC, que isso caiu por terra. Bom, e já que eu fui aprovado e tenho CNPC, eu utilizo, né? Não, Mas maravilha. não seria primordial e hoje, bastando ter os TRC ativos, já pode ser pedido. Chegaram a te pedir em algum tribunal, CNPC, para se cadastrar? Não, nenhum deles. Não pediram. Não. E... A única coisa que pediram lá, claro, habilitação no meu conselho, né? Sim. E confirmação da minha profissão. Somente isso. Eu mando o CRC com a minha certidão lá de habilitação. E para finalizar aqui nosso bate-papo, eu sempre gosto de finalizar dessa forma. Se você pudesse deixar uma mensagem final para quem está assistindo, para quem é contador, administrador, quem está assistindo tem interesse na perícia, qual seria essa mensagem? Então, assim, não é uma coisa fácil, mas é prazeroso, é gratificante quando você consegue ler todo um processo, entender o que está sendo pedido pelas partes, entender o objetivo da perícia, o objeto da perícia, qual é o seu papel de perito ali naquele processo. E eu posso dizer que eu consegui, se não tudo, 90% através lá do curso Perito 5K. Me motivou muito toda vez que eu achava que eu estava meio assim, cara, não estou seguro para fazer a perícia desse processo. Aí eu lia de novo, entrava num vídeo lá que eu via que o Fernando ou você tinham gravado, eu falei, não é assim também, não é um bicho de 7 cabeças, vamos em frente, vamos lá. Chegava, me cadastrava, aceitava a nomeação, fazia minha proposta e vamos em frente. Agora, você não pode ficar parado, não pense que você vai ser nomeado e que você vai ler o processo, em 10, 15 minutos você vai fazer todo o trabalho, daqui 2 dias você envia seu laudo, daqui 5 dias você recebe seu honorário. Infelizmente não é assim. Mas a minha mensagem é essa, quem quiser tem que ir atrás, busque conhecimento, como eu fiz. A minha porta de entrada realmente foi Perito 5K e eu queria te agradecer, independente dos prêmios, independente da minha colocação, queria agradecer a você, ao Fernando e toda a sua equipe. Eu sempre fui prontamente respondido nas minhas dúvidas, tanto você, tanto o Fernando, como a sua equipe. No máximo, de um dia para o outro, eu tinha as respostas às minhas dúvidas lá nos módulos do Perito 5K. Então, a minha mensagem é essa. Se quiser, vai atrás. É um mercado bom, é gratificante. É bom quando você conclui seu trabalho e vê que você fez exatamente o que é pedido. Claro, tem as benditas impugnações, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Eu conversei com um advogado amigo, ele me falou assim, Léo, independente do que o perito colocar, nós vamos impugnar. É um meio de ganhar mais tempo no processo. Eu tenho 100, 150 processos. Imagina se eu não vou impugnar. Como é que eu vou trabalhar em 150 processos de uma vez só? Então, eu vou impugnando todos. Aí, os que primeiro saírem, eu vou respondendo, aceito ou não aceito, mas é assim, faz parte. Então, não esquenta a cabeça com isso. Vai ser todo o seu laudo vai ser impugnado. Aí, se você achar que não tem nada mais a acrescentar, diga assim, olha, nada a acrescentar e deixa o juiz decidir. E pronto. Mas, enfim, a mensagem é essa. Vai, corra atrás, não fique parado, entre em contato com as varas, mande e-mail, vá presencial, por telefone, procure conhecimento e vá em frente. Léo, eu queria te agradecer novamente, te parabenizar, muito feliz com o seu resultado de verdade. Eu acho que de todas as entrevistas que eu fiz até agora, 50 mil em 4, 5 meses, eu acho que foi o melhor resultado até o momento. Espero que você seja superado em breve, eu espero. Ou que eu dobro também esse valor. Mas também daqui a um tempo você também está dobrando esse valor. Mas eu fico extremamente feliz assim, com o seu resultado. Parabéns. Fruto da sua dedicação, do seu estudo, do profissional que você é, da bagagem profissional que você acumulou ao longo dos anos. Mas, assim, principalmente da dedicação, né? Porque não adiantaria nada você ter essa bagagem profissional, você estudar e você não se dedicar, não correr atrás,
não procurar fazer network, indo até os tribunais para conversar pessoalmente, enviando e-mail. Se você simplesmente ficasse sentado em casa sem entrar em contato com ninguém, você ia ter recebido 1, 2, 3 nomeações, mas não teria chegado a 14, a assistência técnica e etc. Então, parabéns de verdade. Eu fico feliz e até mesmo orgulhoso com o seu resultado. Obrigado. E eu também já aproveito para te agradecer por ter disponibilizado esse tempo para a gente poder gravar esse bate-papo e motivar, né? Mostrar a atividade pericial para cada vez mais pessoas e motivar mais pessoas a começarem. Você, curiosamente, começou vendo um papo de perito e hoje está aqui gravando um papo de perito comigo. Exatamente. É isso aí. Então, Léo, muito obrigado e continue contando conosco. Precisando de alguma coisa, você tem nosso WhatsApp. Vamos manter em contato. Vamos trocando experiências aí. Muito obrigado. Sem dúvida. Obrigado, Léo. Grande abraço. Finalizar aqui rapidinho. Gente, acabamos de conhecer a história do Léo, né? Muito legal, muito bacana. Espero que você tenha gostado, se motivar também, queira trilhar o mesmo caminho que o Léo trilhou, ou quem sabe até um caminho mais lucrativo, né? Te agradeço por também ter assistido. Já que aperta aqui em inscrever-se, já curta e até nosso próximo Papo de Perito. Valeu, galera!